muita alegria estar de volta no nosso Marne, as nossas reuniões. A todos, que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar a tarefa que eu vou fazer sempre. A alegria é recíproca e realmente essas últimas vezes houve problemas de chuva e trânsito e coisas que me impediram de chegar aqui. E é uma casa que eu gosto muito de vir, que me sinto muito à vontade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo essas reflexões em torno da doutrina espírita. Esse calor que às vezes sufoca no Rio de Janeiro ultimamente, sempre foi meio quente, mas é que a gente sente cada verão. Não sei se é a idade ou o que vai acontecendo, mas alguma coisa vai achando que o calor está maior. E eu gosto sempre, acho que já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto sempre de lembrar de uma frase que veio da Madre Teresa de Calcutá, que é uma missionária indiana, missionária na Índia, em que uma colaboradora, uma vez, falou com ela que não ia trabalhar porque estava muito quente, estava muito calor. Ela disse: minha filha, vem assim mesmo, porque é melhor sentir calor nesse mundo do que no outro. Então, quando eu me sinto com calor, eu me lembro disso. E acho que melhor um pouco, está fresquinho, fica melhor. E eu queria dividir com vocês e pensar sobre as questões do livre-arbítrio e da fatalidade. E eu estava olhando, quando eu cheguei, essa mensagem aqui do quadro: Espiritismo sem estudo é Espiritismo sem qualidade. E aí, a mensagem é óbvia, é auto-evidente. Mas sempre alguma pessoa, alguém pode perguntar: mas que estudo? Que estudo é esse? Por que nós, espíritas, nos reunimos e numa reunião que não é convencional em termos das outras religiões? A doutrina espírita, ela é uma religião, mas ela não é uma religião formal, no sentido de clero, de hierarquia, de rituais. Ela é uma religião no sentido de que ela promove o homem, ela religa o homem às suas origens, à sua proteção. Eu estava vendo um dia um noticiário, uma reportagem sobre aquela tsunami que aconteceu há uns 2 anos atrás no Réveillon, na Indonésia. E era curioso porque os animais, eles, antes do evento, eles se afastaram para as zonas mais altas. Eles caminharam para as zonas mais altas. E os humanos ficaram ali na praia. Tudo na praia, bonitinho, até que veio aquela onda e vamos atacar. E é curioso, por que os animais foram para cima? Se salvaram? O que aconteceu? Como é que eles souberam? Provavelmente porque eles estão ligados a algum tipo de informação, a algum tipo de proteção. Essa é uma reflexão que os neurocientistas hoje, eles pensam muito sobre isso. Nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. Nós temos uma parte do cérebro, ou nós temos 3 cérebros, como alguns pensam. Nós temos um cérebro primitivo, na base, que é chamado reptiliano, que é o cérebro comum a todos os animais. Todos os animais possuem esse cérebro. Reptiliano porque ele acaba de se desenvolver no réptil. Esse cérebro, ele é responsável pela nossa inteligência física, pelo instinto. É ele que comanda batimento cardíaco, respiração, oxigenação do sangue. Ele funciona no piloto automático. É um tipo de inteligência que é distinta. Instintivo. Todos os animais possuem. Esse cérebro não aprende. Não sei se vocês já perceberam que não existe jacaré treinado. Já viram algum jacaré fazendo algum tipo de malabarismo, alguma coisa assim? Não existe jacaré treinado, nem cobra. Tem cobra que fica enroscada, mas ela não passa daquilo.
Você não vai ver nunca uma cobra com uma bola no focinho que nem uma cobra. Porque esses bichos não aprendem, esse cérebro não aprende. Esse cérebro ele é apenas instintivo. Instinto. À medida que o animal evolui, ele vai criando um outro cérebro por cima. Os mamíferos já possuem esse cérebro bem desenvolvido. Então, cérebro, não sei se vocês já perceberam, eu aprendi a desenhar na Escola de Belas Artes. Isso é uma pintura, ela é horrorosa. Simplesmente horrorosa. Que é o sistema Lee. Ele é em cima do cérebro reptiliano. E ele é o responsável pelas emoções. Nós temos 5 emoções básicas e as outras são derivadas dela. Medo, alegria, tristeza, raiva e asco, ou nojo. Há uma certa discordância entre os cientistas com relação a essas 5 classificações, mas eles nunca concordam com nada, então a gente tem que pegar de algum. Pode ter mais uma, menos uma, tirar uma, bota outra, mas basicamente isso aqui. Esse cérebro também é um cérebro primitivo. Todo esse cérebro, toda essa parte do cérebro, esse aqui aprende. Esse aqui lida com as emoções. Aí vocês veem que os mamíferos são capazes de aprender. E em cima desse cérebro temos um terceiro cérebro, que é o córtex. Os novos contrários. Extremamente desenvolvido que os mamíferos superiores possuem, extremamente desenvolvido no homem e ainda há com muita chance de desenvolver os lobos frontais, pré-frontais, que é a área do raciocínio. Bom, esse cérebro aqui, esses dois são primitivos. Eles funcionam na base da sobrevivência. A raiva serve para sobreviver, porque a raiva coloca o animal em estado de alerta. Quando ela extrapola, ela vira ódio. É diferente. Isso já é uma emoção desequilibrada. E ela só vira ódio quando existe raciocínio trabalhando sobre ela. O medo é uma emoção de defesa. O animal, ele avalia a situação. O medo faz lidar com uma situação de perigo e ele pode fugir. Ele avalia aquela situação e ele foge. Então essas áreas do cérebro são áreas de defesa. E elas pensam, alguns neurocientistas que já têm uma condição de espiritualidade, que elas podem estar conectadas com uma sabedoria maior, que é capaz de orientar e proteger os animais. E provavelmente essa conexão guia o animal quando ele está em perigo e não tem capacidade de avaliação. Isso é ciência de alguns. E eu penso o seguinte, se ela protege os animais, e ela também, parece, nós também somos animais, e também possuímos esse sistema, por que nós não conseguimos ter essa percepção? Onde foi, em que momento de nossa vida, nós perdemos essa capacidade de estar conectados com essa sabedoria de defesa? Porque nós temos o mesmo conjunto, aliás, mais aprimorado. Nós somos animais também, dependente de espírito e corpo, é um sistema, mas esse corpo é de animal. Onde foi que nós perdemos isso? Em algum momento, esta área aqui, esse raciocínio, dessa inteligência intelectual, o chamado QI, nos tirou da faixa de sintonia. E é talvez por isso que hoje nós precisamos de religião. E religião quer dizer religação. Religação com o quê? Só se religa o que foi desligado. Religação com essa sabedoria maior. Nós podemos chamar aqui, que os cientistas chamam de sabedoria do universo. Só que nós podemos chamar de providência. E em que momento aconteceu isso? Quando nós, pelo uso do raciocínio, pela possibilidade de usar esse raciocínio livremente,
começamos a fazer escolhas inadequadas. Começamos a perder sintonia com a lei natural. E eu vou dar uma parada nisso aqui, essa sujeira que eu fiz, para conversar sobre esse assunto que eu gostaria de discutir. Se isso apagasse, ia ser muito melhor. Não apagou, deixa para lá. Vamos usar aqui a parte de baixo do quadro. Quem quiser estica o pescoço, precisa tentar atrás para poder ver. Entre o estímulo e a resposta é que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Vou dar um exemplo disso. Estar aqui hoje. Estar aqui hoje é uma livre-arbítrio, quer dizer escolha livre, o uso livre da vontade. Estar aqui hoje é uma decisão livre para a maioria de vocês? Acredito que sim. É uma decisão? Também é. Decisão, a palavra está dizendo. Cisão. Divisão. Ou seja, existiam outras opções para estar aqui. Existiam outras opções. Está rolando alguma novela, uma festa, um barzinho, qualquer coisa. Existem várias opções e entre esse leque de opções, de estímulos, para que tomemos uma decisão, nós escolhemos estar aqui no centro, para esta reunião. A minha também é uma escolha. Não estou aqui obrigado, estou aqui por um convite que eu aceitei livremente. Aliás, o convite também foi feito livre, também não sou obrigado a ser convidado. Então, estamos aqui utilizando o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher entre várias opções que se nos apresentam. Bom, e por que nós fizemos essa escolha? O que gerou essa escolha entre todas as opções que nós tínhamos? Alguém pode dar um... A gente pode falar, pode falar, pode. Você tem sempre, não deixa não, sinceramente. O que fez a gente estar aqui? Alguma razão. Alguma razão que deve ser válida para... Vontade de melhorar. Vontade de melhorar, bem-estar, alguma razão. Foi? A dor, talvez, pode ser alguém que já... A dor. Na realidade, o que nos fez vir aqui foi um valor. Valor maior que os outros. E na nossa decisão, nosso processo de tomar decisão, este valor se mostrou maior que os demais. De acordo? Esse valor nos deu uma motivação. Palavra interessante, porque ela é motivo da ação. Nos deu um motivo para agir. E aí nós escrevemos aqui. Fomos motivados. Toda a nossa ação, ela tem motivo. E esse motivo é sempre um valor. Este valor está atrelado a uma necessidade. Nós nos movemos por necessidade. Aliás, a página que você leu, necessário e superno. Nós nos movemos por necessidade, ou por aquilo que nós entendemos por necessidade. É isso que nos leva a agir. É isso que nós valorizamos. Na década de 50, existia um psicólogo americano, muito conhecido, muito badalado até hoje no meio corporativo, estudante de comportamento, chamado Abraham Maslow. Esse camarada, ele era um saco, uma sacada. E ele, na sua teoria, ele disse: o ser humano se move por necessidade. E existem necessidades que são prioritárias, primárias. E que enquanto essas necessidades não forem satisfeitas, ele não busca necessidades de outro nível, de níveis mais elevados. E ele então criou uma escala de necessidades que ele colocou numa pirâmide. São 5 níveis. E ele colocou na base, ou seja, nas necessidades primárias, bases, as necessidades fisiológicas. Sono,
fome, sede, colocou inclusive sexo, porque ele diz que o sexo é importante, é fundamental para a preservação da espécie. Sem o ato sexual não existe preservação da espécie. Então ele colocou essas necessidades por base. E são. Imagina o seguinte, nós estamos aqui numa sala, está calor, está quente, não está lá muito confortável, mas está suportável. O valor está maior que o desconforto. Mas se de repente faltasse ar aqui, vai mal. Não tem evangelho que segure alguém aqui dentro. Imagina a falta de ar. Por quê? A ar é fundamental, é a necessidade básica da base. Sem ar, nós estamos mortos. É o cérebro reptiliano dizendo: opa, parou, parou. Vamos atrás de ar. E vazou. Muita fome, dá para ter atenção? Não dá, por quê? Instinto funcionando. Campainha está ligada. Fome, fome, fome. Já viram que quando a gente começa a fazer dieta, a primeira coisa que acontece é dar fome? E só pensar em fazer dieta e ter vontade de comer. É esse bichinho aqui, esse sem vergonha aqui. Porque ele não admite nada que possa ser contrário à nossa sobrevivência. Ele liga logo o sinal de alarme, dispara logo o processo de aviso. Fora, é o bichinho aqui trabalhando. Então, as necessidades básicas são as necessidades de sobrevivência. Em cima dessas necessidades, satisfeitas essas necessidades, diz o nosso psicólogo, Mário, que o homem aí se movimenta para a necessidade de escala maior, superior. E a próxima é dar segurança a essa necessidade. Porque não basta comer. Comer me satisfaz agora. Mas eu vou precisar comer mais à frente. Eu preciso ter essa garantia que eu vou ter comida mais à frente. Eu preciso dormir mais à frente. Durmo agora, acordei, estou bem disposto. Mas eu preciso ter certeza que o meu próximo sono também poderá ser uma hora adequada. Que as minhas coisas estão protegidas, que aquilo que garante a minha sobrevivência está protegido. Então são as necessidades de segurança, ou seja, de garantia da minha sobrevivência. Uma necessidade interessantíssima que ele traz, que é a necessidade de reconhecimento. Porque é importante o reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. É importante o ser humano ser reconhecido. Você faz uma tarefa e alguém reconhece o valor da sua tarefa. Isso é importante para o ser humano. Mas ele só se preocupa com isso numa necessidade superior. Que ele vai nessa escala até colocar lá em cima uma necessidade muito interessante. Ele chama de autorrealização. Ele define a necessidade de autorrealização da seguinte forma: ok? Resolvemos o problema. Bom, onde é que eu parei antes do som subir? Na autorrealização. Como é que ele define a autorrealização? Ele diz o seguinte: ele diz que aquilo que o homem deve ser, se ele não for, ele será profundamente frustrado, o ser humano profundamente frustrado. Aquilo que ele tem capacidade para ser, se ele não se realizar, ele será um ser humano infeliz, sofrido. E aí eu quero fazer um paralelo. Magno não era religioso, apesar de origem judaica, ele não tinha nada a ver com religião, era um cientista, um pensador. E aqui eu quero fazer um paralelo com a doutrina espírita. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então a autorrealização está associada à felicidade. E a nossa busca. Nossas escolhas são todas em cima do valor felicidade. O valor último das nossas escolhas é e será sempre aquilo que nós entendemos por felicidade. Nós podemos entender a felicidade pelo carro novo na garagem, e nós não vamos nos movimentar para isso, porque isso vai nos dar um prazer. Eu posso estar associado prazer à felicidade. Eu posso estar associado felicidade com comer muito bem, comer aquilo que gosto da quantidade que quero. Isso pode ser uma associação minha. E isso é ter valor. Posso estar associado a sucesso na minha profissão, a conquistas materiais,
a ser uma pessoa de destaque na sociedade, de repente vou até fazer Big Brother, não importa o que aconteça. Vou querer aparecer. Isso é um valor. E esse valor é fruto de uma necessidade. Só que as nossas escolhas são regidas por um valor. Esse valor ele associa a inteligência intelectual. Vamos deixar o instintivo, porque o instintivo todos nós possuímos e ele não raciocina. A inteligência intelectual com a inteligência emocional, que vem aqui da atuação do raciocínio sobre o sistema límbico. Nós não temos controle das nossas emoções, porque elas são primitivas, mas nós temos controle das nossas emoções. Com o nosso raciocínio, nós controlamos as nossas emoções. De vez em quando, né? Porque tem horas que elas assumem o comando. Porque essas emoções são mais velhas, esse sistema aqui é mais velho do que esse. E quando ele é mais velho, ele é mais malandro. Diz que o diabo é diabo, é sábio, não porque ele é diabo, e sim porque ele é velho. É malandro. Esse sistema aqui é malandro. Esse sistema, se esse aqui não estiver ligado, ele leva uma volta. Porque uma emoção forte despeja uma carga de neurotransmissores no cérebro que muitas vezes torna o raciocínio. E a emoção assume o comando. Já aconteceu isso com vocês, que é rápido? Aí a gente faz. Agora, qual é a característica da emoção? Ela tem duas características muito curiosas. Ela tem uma certeza absoluta da verdade. Na hora que ela dispara, você tem absoluta certeza, ela dá uma certeza absoluta que aquilo é o correto. E ela é muito rápida, ela passa. E é quem fica na fria, nós. Que aí é o córtex que tem que se virar para resolver o problema. Já falaram uma bobagem que não queriam falar e no segundo seguinte se arrependeram? A gente está aqui segurando de vez em quando, né? Mas já fizeram isso? Já. Por quê? Porque naquela hora que falou aquilo, achou que estava certo. Ela tolheu o raciocínio. Ela tomou o comando. E aí ela fez, e aí o que ela faz? Vai embora. E aí cai a ficha. Meu Deus, como é que eu falei uma barbaridade? Agora como é que eu conserto isso? E aí o límbico diz, se vira. Muitas vezes o nosso livre-arbítrio, ele é tolhido por nós mesmos. Porque nós permitimos levar uma volta de nós mesmos. E quem fez isso conosco? Fomos nós mesmos. Então, os estudiosos da área do comportamento, agora na década de 90, um camarada chamado Daniel Goleman, acredito que vocês tenham ouvido falar, que levantou o conceito da inteligência espiritual, da inteligência emocional. Sempre bom ter ajuda, pode estudar à vontade. A inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É uma capacidade que o intelecto tem de avaliar as emoções antes de dar uma resposta. Basicamente, a teoria é muito mais complicada, mas basicamente é isso. É uma capacidade que o intelecto tem de dizer, peraí, vamos ver se você está certo ou o sistema ali. Ele dá um espaço entre o estímulo e a resposta. Ele avalia as consequências. Porém, aqui a área do intelecto, ela tem uma visão, muitas vezes, limitada à vida material. Todo o nosso estudo, eu estou falando de estudo, ele é voltado basicamente, a sociedade volta o estudo para quê? Para as questões do intelecto. Você pega às vezes uma entrevista na televisão de uma pessoa de condição financeira baixa, tem uma vez uma empregada doméstica, acho que até um anúncio do governo, que ela fala para minha filha entrar na faculdade e ser alguém na vida. Ela trabalha para isso. Por quê? Porque a nossa visão intelectual é de conquista de recursos para que a nossa vida material seja mais confortável.
Isso é basicamente o estímulo, o valor, a necessidade que a sociedade tem para o estudo. Mas, por exemplo, nós aqui, o nosso estudo não é esse. O nosso valor, ou a proposta da doutrina espírita, não é suprir esse estudo que atenda o valor das questões materiais. Para isso a sociedade existe. E agora, bem recente, tem uma turma de neurocientistas pensando numa quarta inteligência. Eles vão quinta, sexta, sétima, oitava, mas dá para reduzir em quatro. Chamada inteligência espiritual. Liderados pela física e filósofa Dona Zohar, que lançou esse conceito, que é uma inteligência que transcende. Essas inteligências aqui são localizadas no cérebro. Essa inteligência espiritual, que ela chamou de QS, espiritual em grego, que ela chamou de QS, essa inteligência não tem localização cerebral. Não existe no cérebro o local da inteligência espiritual, porque ela transcende, ela tem reflexo sobre as conexões neurais. Você detecta, mas não sabe de onde ela vem. Ela transcende. Ela é acima da matéria. Por isso é que é chamado de espiritual. Não no sentido de espírito, como nós chamamos, mas no sentido de que transcende a matéria. Lembra, ela não tem localização física. Já viram um piano tocando? Mas isso aqui não é piano. Mas imagina se fosse um piano. Não piano de cara feia, não. Não é piano mesmo, só teclado. Eletrônico. Se fosse um piano, ele teria cordas. Lá atrás. Vocês olharam, vocês conhecem o piano? Bom, quando o cara, lá, o pianista, aperta a nota, o que acontece no piano? Tem um martelinho que bate na corda e faz um som. Somente aquilo. Aquilo é a música? Não. O que é a música? Uma série de acionamentos dos martelinhos. Esse som sai do piano? Da música não. Ele se forma acima do piano. Porque os diversos sons, o som se propaga em onda. O martelinho bateu aqui, fez aqui, o outro martelinho bateu aqui, fez aqui, o outro martelinho bateu, fez aqui. Onde é que está a música? Aqui em cima. Fora do piano. Sacou? Legal essa, né? Eu gosto de música, tudo cortado e é. Assim é a inteligência espiritual. Ela é, claro que estou usando uma metáfora, ela não tem localização, mas ela existe. Da mesma forma que o som existe. A música existe, mas ela não está localizada no piano. Ela está localizada na mistura das vibrações das várias cordas acima do piano. E aí se compara. Então essa inteligência espiritual eles dizem que existe. E é uma inteligência que está associada a sentido e valor. Sentido da minha existência, questionamentos existenciais e valores. Que as pessoas que utilizam ou têm alto poder de inteligência espiritual têm valores superiores. Compaixão, capacidade de teclar, capacidade de se associar, de se perceber parte de um todo. São características das pessoas que têm uma alta ou uma grande aperfeiçoamento dessa área da inteligência espiritual. E aí onde é que entra o livre-arbítrio da história? E essa história toda que eu estou contando para vocês. Olha, quando eu faço a minha escolha é regida pelo valor. O valor é definido pela necessidade. E entre o estímulo e a resposta, eu faço uma avaliação, ou não, porque eu posso permitir que o sistema límbico funcione, resolva por mim, com uma emoção muito forte. Posso fazer uma avaliação voltada apenas para as questões intelectuais, ou posso fazer uma avaliação com uma visão muito maior. Não importa. Aqui eu sou livre para usar as minhas inteligências. Porém, a minha liberdade termina no momento em que a resposta é dada.
Porque a minha escolha é regida pelo valor, por mim. Mas as consequências são regidas por outra lei, alheias à minha vontade. Que, na área comportamental, eles chamam de princípios universais. E que aqui nós podemos chamar da lei natural ou a lei de Deus. Exemplo disso? Isso aqui é um prédio de 2 andares. Eu sou livre para tomar distância e dar um pulo aqui para sair voando? Mais ou menos por quê? É, pode. Eu não vou fazer isso. Mas pode. O que está me impedindo aqui? Não sei. Fisicamente falando, nada, absolutamente livre. Mas eu vou voar? Não. A vontade de voar. Mas o voo vai se dar? Por quê? Vou me esborrachar no chão. Por quê? Porque aqui não tenho asa. Não tenho capacidade de voar. Posso ter vontade de voar. Me deu um piripaque, quero voar. Voei. Resposta. Lei da gravidade. Vou esborrachar lá embaixo. Por quê? Aqui é regido pelo valor. Valor meu agora é querer voar. Tu me chama para quente, não vou voar. Porém, a consequência da minha ação, ela é regida por uma lei natural. No caso, uma lei física, a lei da gravidade. Eu não faço por quê? Porque eu conheço a consequência. Então a consequência me dá uma sabedoria. Que é, ainda que eu esteja com muita vontade de voar, eu não faço por conhecer as consequências. As questões morais das nossas escolhas funcionam do mesmo jeito, que as leis morais funcionam do mesmo jeito. Eu posso escolher fazer o que eu bem entendo dentro da minha área de atuação. Porém, as consequências são regidas por outro tipo de lei. E quando a minha vontade, o meu valor, ou aquilo que eu entendi como necessidade, não está sintonizado com a lei natural, eu sou e muito, eu sou infeliz. Este estudo é o estudo das consequências, das leis naturais. Fundamental para a felicidade. Fundamental. Por quê? Porque através do estudo eu vou conhecer as consequências. Isto vai me dar uma sabedoria que vai me permitir melhorar, aperfeiçoar as minhas escolhas. Eu vou entrar numa outra faixa que nós podemos trazer agora os estudos desses neurocientistas para nós aqui, da inteligência espiritual no sentido de espírito imortal que eu sou, temporariamente retido no corpo de carne, submetido a um conjunto de experiências que também são temporárias. E aí os valores e as necessidades podem ser modificados. Talvez a minha motivação possa ser outra. Porque a partir do momento que eu passo a me enxergar como espírito imortal, como um ser temporariamente preso ao corpo de carne, talvez os valores que eu achava que são valores sejam complicadores. Esta sabedoria é fruto do estudo, porque isso aqui se chama fatalidade. A escolha é livre, mas a consequência é obrigatória e não é regida pela minha vontade. E se nós queremos ser felizes, se nós temos a busca da felicidade como um valor, é preciso rever os valores que nós estamos trabalhando. E somente com o estudo, somente com essas reflexões que nós fazemos dentro de uma reunião pública é mais complicado. Porque quantas perguntas podem estar surgindo agora e que não tem tempo nem possibilidade de nós responder. Mas quanto isso pode ser feito dentro do curso ou dos cursos que a casa oferece?
dentro dos encontros que a casa oferece. Será que não vale usar o nosso livre-arbítrio para abrir um espaço maior do que nós estamos abrindo hoje para a aquisição desses conhecimentos? Porque eu não preciso passar pelo sofrimento. O sofrimento, ele é opcional. O sofrimento pertence à lei? Claro, se não pertencesse à lei não existiria. Mas ele é opcional. Da mesma forma que eu posso aprender sobre a lei da gravidade sem precisar pular e me esborrachar lá embaixo. Eu aprendo com a experiência dos outros. Ninguém duvida disso. Porque nós, muitas vezes, duvidamos que nós somos espíritos imortais e não nos comportamos como tal? Porque nós temos dúvidas da nossa própria essência, da nossa ligação com a nossa proteção, porque nós temos essa capacidade. Se o animal tem, nós temos. Nós é que, com as nossas escolhas, nós como que bloqueamos essa possibilidade, que ela é real, ela existe para o animal, ela existe para o ser humano. Quantas vezes nós temos insights, vem aquele não faz, acende uma lâmpada e diz não faz, e a gente faz, e aí dá errado. Ele devia ter pensado nisso. Quantas vezes é uma página, ou uma palestra, ou um livro que a gente abre, ou uma pessoa qualquer no meio da rua, que fala alguma coisa que é exatamente aquilo que a gente precisava ouvir, mas nós não escutamos. Já perceberam a enorme incapacidade que nós temos de escutar quando nós temos uma ideia formada? Quando nós temos uma ideia formada, nós bloqueamos a possibilidade de ouvir. Às vezes a gente nem se ouve. Quantas vezes alguém diz, mas eu falei isso? Porque nós já temos ideias, valores formados, necessidades já condicionadas. Porque a nossa sociedade, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, ele nos condiciona a valores e a necessidades que são fictícios. Ou factícios. Parece a mesma coisa, mas não é. Fictício é fabricado. E fictício é mentira. É falso. Obrigado. É falso. Quando é que uma necessidade é fabricada? Quando ela é decorrente de um vício. Eu não tenho necessidade nenhuma de fumar. Mas se eu começar a fumar, daqui a pouco ela se torna uma necessidade real, porque eu vou fabricar no meu organismo uma dependência química. E aí era uma necessidade fabricada, ela não existia originalmente, mas eu fabrico. E a necessidade fictícia? É aquela que é falsa. Ela não existe. Eu tenho necessidade de roupa? Tenho. Mas tem que ser da Ju? Nada contra da Ju. Deixa o governo cuidar dele. Eu sei que se meter. Estava conversando hoje com um amigo, que tem um amigo, e ele tem certeza que não poderia fazer isso, porque não ganha para isso, que comprou uma calça jeans de R$700. Eu falei, isso é um absurdo. Comprar uma calça jeans de R$700 porque tem uma etiquetinha é uma necessidade fictícia, é um valor. É um valor. Agora, imagina cair um pingo de gordura nessa calça de R$700. Imagina o que vai acontecer com a pessoa. Daquela mancha que não sai, e só tesoura. O que vai acontecer com uma pessoa dessa? Sofrimento. Opcional. Opcional. Escolheu sofrer. Nós escolhemos sofrer. Por quê? Se isso aqui é consequência da minha escolha, se eu melhorar a escolha, eu melhoro a condição de sofrimento, eu não preciso sofrer. Então, quando nós temos uma tendência de jogar a culpa nos outros, de fazer uma transferência, até mesmo para nós mesmos na vida passada. Realmente nós somos responsáveis pelas consequências da nossa encarnação hoje. Porque com as nossas escolhas do passado, nós determinamos a nossa encarnação de hoje.
Nós utilizamos o nosso livre-arbítrio na chamada escolha das provas. Outro assunto magnífico, porque quando nós pensamos em escolha, nós estamos pensando em escolha de encarnado, nessas escolhas do corriqueiro, das circunstâncias, mas tem escolhas que são anteriores à nossa encarnação, que determinaram a qualidade da nossa encarnação. O gênero da prova, as expiações que nós necessitamos passar. Mas eu escolhi isso através do conjunto de escolhas das vidas passadas, nós determinamos um conjunto de consequências. Se essas consequências aqui forem sem sintonia com a lei de Deus, vai ser preciso refazer a escolha. Aqui é que a tua misericórdia e a providência divina não nos permite sofrer por tempo mais do que o necessário para que nós possamos refazer essa escolha. Não existe sofrimento eterno. O sofrimento ele tem a durabilidade necessária para fazer a reformulação, para que o Espírito possa fazer a reformulação. Reformulou, cessou a causa, cessou a causa, cessou a consequência. Muitas vezes nós acusamos a providência divina por aquilo que nos acontece. E aquilo que nos acontece realmente é a providência divina atuando, nos sinalizando. Se liga lá no valor, se liga na necessidade, percebe, faz a comparação, utiliza a tua inteligência intelectual, utiliza a tua inteligência espiritual, mas utiliza também a tua inteligência emocional, mas utiliza também a tua inteligência espiritual. Transcende da matéria. Pensa como espírito imortal. Olha para mais longe. Porque hoje nós estamos programando a nossa encarnação do futuro. Nós estamos programando o nosso estado na erraticidade e a nossa programação e a nossa encarnação do futuro. Está sendo definida agora pelas nossas escolhas. Gente, se isso não é importante, o que é importante? Isso é a questão da nossa felicidade. Nós estamos falando da nossa felicidade, que não está nem pode estar numa calça jeans de R$700. Pode dar um prazer, pode dar um status, pode dar uma aceitação do grupo. Mas eu digo para vocês uma coisa: se para ser aceito no grupo eu tenho uma calça de R$700, eu estou querendo ser aceito no grupo errado. Eu estou com um problema de escolha de grupo, que não é possível. Isso não tem nada a ver com felicidade, isso tem a ver com atendimento de emoções desarmonizadas, ou de valores absolutamente equivocados. Quando a nossa companheira que fez o preparo falou que nós estamos no mundo material, precisamos de coisas materiais, ela está mais que certa, porque é verdade. Mas coisas materiais como meio. Não tem nada de mais ter, mas é preciso despertar o ser. O único problema do ter está quando para ter, eu causo prejuízo a alguém, um dano a alguém. Está lá na lei natural, a lei de liberdade, a lei do direito de propriedade. Aquilo que eu conquisto com o suor do meu trabalho, com o esforço do meu intelecto, com a minha dedicação, sem causar dano a ninguém, é meu direito usufruir. Então, viver no mundo material é viver com coisas materiais. Coisas materiais dão bem-estar? Sim, dão. E o bem-estar é da lei. Porque sem a procura do bem-estar, sem o bem-estar como valor, nós não nos deixaríamos. Agora, o bem-estar adquirido à custa do prejuízo de alguém, do dano a alguém, é uma outra história. Porque ele é fora da lei. Ele não foi usado a inteligência espiritual. O que eu estou falando hoje é doutrina espírita? Sim, claro que é. Mas é também ciência. A neurociência, que teve um avanço muito grande da década de 80, 90, hoje percebe o valor da oração na saúde do indivíduo e o valor da oração intercessória. São feitos experimentos que demonstram o poder de uma oração intercessória. Experimentos baseados em normas científicas, em avaliações muito conscientes. Em alguns hospitais já foram feitos experimentos
de separar lote de doentes e pedir a pessoas que fizessem orações intercessórias por um lote, usando freiras carmelitas, pessoal da meditação. E foi detectado com dados que são impossíveis de serem contestados, uma diferença significativa de resultado do tratamento entre um grupo e outro. O poder da meditação, de nós reservarmos o tempo da oração, de nós reservarmos o tempo em silêncio. Jesus já falava isso: não cuida das tuas peças de fazer muito pedido, porque o Pai sabe o que você precisa. Jesus já sinalizava o poder e o valor da meditação, porque através da meditação, dessa prece silenciosa, dessa prece de entrega, ela nos leva a uma conexão. Mas não é aquela prece de manhã escovando o dente, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é isso. Isso não é prece, não serve para nada. Absolutamente desnecessário. Ou então aquela coisa de está orando e está olhando para o nome. Ih, mas ela veio hoje com aquele vestido de ministro. Gente, isso não funciona. O que Jesus nos recomendava? A orar, vai para um lugar quieto, fecha a porta do teu quarto. Ah, eu não tenho porta e não tenho quarto. Ah, peraí. Ah, lá em casa é um barulho danado. Às 3 da manhã, às 4, às 5, às 6? É. Quando eu vou acordar às 3 da manhã para rezar, para orar? Pô, se tiver jogo no Brasil, final de Copa do Mundo com a Inglaterra, vai. Não vai? Vai, porque todo mundo já acordou aí quando a Copa do Mundo foi na Coreia. Se tiver o Big Brother lá meia-noite, fica ligado. Ainda paga. Ainda paga para ficar dentro 24 horas. Não consegue arrumar 20 minutos. Bastam 20 minutos por dia de meditação. Bastam 20 minutos por dia de meditação. Para que nós possamos nos harmonizar e nos equilibrar para o dia inteiro. É comprovado por esses experimentos neurocientíficos que a meditação reduz a atividade corporal, o metabolismo e baixa a pressão arterial. Só isso, fisicamente falando, só isso já elimina o estresse. Já nos dá um estado de relaxamento. Fora a conexão. Porque o silêncio da mente, por isso é que Jesus falava, não cuida de pedir muitas coisas, porque ficar em pressa. Senhor, minha tia Gertrude está com dor de barriga, dá um jeito na tia Gertrude. Senhor, eu estou precisando comprar um carro novo, dá um jeito. Senhor, eu estou com o aluguel atrasado. Se ficar nessa, nós entramos em tagarelice mental. E a tagarelice mental atrapalha a conexão. Por isso que os animais são conectados e nós não, porque a gente é tagarela. A gente não consegue parar de pensar. Consegue? Está sempre pensando em alguma coisa. Na meditação, a coisa pode funcionar de forma diferente. Os orientais usam mantras. O que é o mantra? A concentração do pensamento no foco. Nós podemos usar mantras também. Precisamos usar os orientais, nós entendemos da língua indiana. Mas por que nós não podemos ficar em silêncio e utilizar um mantra? Tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vai repetindo um salmo. E vai repetindo um salmo. Você vai conseguir um estado de relaxamento que vai conectar com essa sabedoria. E que vai trazer recursos magníficos e fantásticos para as nossas escolhas. Porque vai nos mudar o padrão vibratório mental. Lei de adoração. O que é a prece? Está lá. O que é a prece? A mudança do padrão vibratório mental. Isso é a prece. Primeira lei do livro dos Espíritos de adoração. Elevar o pensamento a Deus. Olha, elevar o pensamento a Deus, o que é? Mudança de padrão vibratório. Todo pensamento acima do nosso padrão vibratório normal, ele é uma prece. Esse momento é um momento de prece, porque eu tenho certeza que a maioria de nós aqui está
num padrão vibratório diferente do nosso cotidiano. Quando sai, dá uma baixada, porque a gente não consegue segurar muito tempo. Esse padrão vibratório nosso é pressa. Quando a gente entra na casa espírita e fica quieto, não muda o nosso estado emocional, ele não é alterado, para muita gente é visível, é perceptível. Vem agitado, vem do trânsito, vem lá, todo, senta aqui, 2 minutos, o coral está cantando, se liga na música. O que acontece? O metabolismo muda, tudo começa a mudar, entra um nível vibratório nas nossas conexões neurais. Isso é cérebro funcionando. É claro, cérebro e espírito. O cérebro é a máquina, o espírito é o programa. Mas cérebro e espírito, corpo e alma são uma coisa só, no nosso caso. Porque se interage. Aquilo que afeta o corpo afeta o espírito, aquilo que afeta o espírito afeta o corpo. Através das propriedades do perispírito. Outro estudo importantíssimo. Então a gente entra aqui e a gente sente a mudança de padrão vibratório. Por que a gente não pode manter esse padrão vibratório? Tagarelice mental. Nós somos tagarelos. Por que a gente não segura uma prece muito tempo? Quando começa uma prece, a gente está cheio de boa vontade. 2, 3 minutos de prece, a gente já está pensando que tem que escolher a geladeira, que tem que fazer feijão para amanhã, que ficou roupa para pegar não sei aonde. É isso que acontece com vocês, Terra? Tagarelice mental. Nossos valores, nós estamos muito baixos. Esse estudo, que é convocado, ele é fundamental para que a gente possa compreender esse mecanismo melhor. Dizendo que o sistema límbico tem emoções que me protegem, que são importantes, mas quem manda aqui no pedaço sou eu. Sou eu que decido o que quero, como quero e do jeito que vou fazer. E você, que é sistema primitivo, obedece. Porque o córtex cerebral tem ação. O espírito tem ação sobre a matéria. A matéria não pode ter domínio sobre o espírito. Quantas vezes a matéria domina nosso espírito? Por permissão nossa, livre-arbítrio, fatalidade, as consequências do dano. Eu gostaria de deixar essa reflexão. Nós estamos iniciando um ano, certamente os cursos devem estar iniciando agora. Início de ano a gente sempre faz planejamento, faz balanço, faz planejamento. Esse convite para que nos aperfeiçoemos nesse estudo, no estudo das consequências. A doutrina espírita, na realidade, ela é o estudo das leis naturais, as leis que regem as consequências do nosso corpo. Que possamos, através desse estudo, dessas reflexões, desses processos de melhoria da nossa vibração mental, nós possamos fazer melhores escolhas e atingir a felicidade para a qual nós somos fatalmente destinados com mais rapidez e velocidade. Obrigado pela atenção e papai de Deus.